Queridos irmãos e amigos, aqui estamos nós, vivendo esta circunstância que o Senhor agora permitiu acontecer, mas não há nada que possa limitar o Evangelho, não há nada que possa limitar a ação da Igreja e do Evangelho, e por isso nós fomos contemplados também com a possibilidade de utilizarmos os meios de multimédia e de comunicação de massas para podermos ministrar ao povo de Deus e também, continuarmos em comunicação uns com os outros, orando uns pelos outros, o que é muito importante também. Nós estamos a viver um tempo que nos leva a refletir, que nos convida a refletir. E convida-nos a refletir na medida em que o Senhor realmente está a permitir este vírus. Já vamos refletir um pouco mais sobre isso, mas é bom lembrar-nos de que nada disto deve ser estranho aos filhos de Deus. Nada disto deve ser, tomado como algo que nós não tivéssemos avisados ou não estivesse já profetizado, porque está, na verdade está, e nós temos na Palavra de Deus vários textos que nos falam dos últimos tempos, das coisas que haviam de acontecer e estão a acontecer e que têm acontecido ao longo dos séculos. E, por exemplo, Jesus, em Mateus 24, 6 a 8, ele diz: ouvireis de guerras, de rumores de guerras, olhai, não vos assusteis, porque é necessário que isto aconteça, mas ainda não é o fim. Portanto, levantar-se-á nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores, ainda o princípio das dores. E se nós lermos no Apocalipse, no capítulo 6, versículo 8, diz que olhei e eis que havia um cavalo amarelo e o cavaleiro que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia, e foi-lhe dado o poder de matarem a quarta parte da terra, com espada, e com fome, e com peste, e com as feras da terra. E aqui a peste, logicamente, que se refere à doença, se refere, portanto, também a todos estes fenómenos que têm acontecido ao longo dos séculos. Realmente não é a primeira situação de pandemia e de epidemia e pandemia que o mundo tem que enfrentar. Já houve no passado também epidemias bastante graves. E ao longo da história tem-se enfrentado catástrofes, doenças, guerras, fomes, e portanto aí está também aquilo que diz lá no Apocalipse, então, no texto que lemos, onde diz que o cavaleiro do cavalo amarelo, que é a morte, iria ter autorização, permissão de Deus para fazer toda esta razia. E, portanto, há mais 3 cavaleiros, como nós sabemos, porque são conhecidos e bem por nós como sendo os 4 cavaleiros do Apocalipse. E eles têm a sua missão. Não há nada que fique por cumprir, porque todas as coisas têm que ser cumpridas nas profecias, e portanto tudo isto tem que ser vivido pelos filhos de Deus que vivem, que vão vivendo nas diversas épocas, e a nós calhou-nos também, e vai-nos calhando outras coisas, e os nossos pais, os nossos avós também tiveram que viver essas outras circunstâncias. Tiveram que viver guerras, tiveram que viver pestes, tiveram que viver, enfim, catástrofes também. A importância destes tempos deve servir também para a nossa reflexão. Nós estávamos a pensar, por exemplo, no papel importante que estes acontecimentos devem ter para nós a título de reflexão.
Para o não crente, por exemplo, se é que algum não crente está a ouvir-me, é uma boa oportunidade para pensar no sentido da vida e para pensar na fragilidade do ser humano. Muitas vezes, e conheço várias pessoas assim, muitas vezes tenho conhecido indivíduos que se consideram os self-made men, os homens que se fazem a si mesmos. Segundo eles, portanto, Deus não existe e eles, tudo o que eles são e têm, podem agradecer a eles próprios. Na verdade, isso é um mito, não existem self-made men nem self-made women, isto é, não há homens que se fazem a si mesmos, nem mulheres que se fazem a si mesmas. Todos nós estamos dependentes uns dos outros, todos nós nascemos em sociedade e foi assim que Deus nos criou, para sermos seres sociais e estarmos dependentes uns dos outros. Para o crente, pois para o não crente eu ainda acrescentaria que talvez fosse bom perguntar, afinal, qual é o sentido da vida? Será que a vida só existe aqui, nesta terra? Nós só existimos para viver aqui? Ou realmente existe algo mais para além desta vida e para além da morte? Para o crente, eu gostaria de vos convidar a meditar nisto como um teste da nossa fé. Muitas vezes nós usamos a palavra de Deus, que é a Bíblia, e também usamos frases feitas, frases muito nossas, e até usamos uma certa forma a que chamamos fé, mas que muitas vezes não passa de um bocadinho de orgulho. Quando nós dizemos que, como Pedro disse, Senhor, eu nunca te negarei, eu estarei sempre ao teu lado, eu nunca duvidarei. Mas, na verdade, não é questão de duvidarmos, é a questão de compreendermos em que medida é que a nossa fé é uma fé biblicamente equilibrada. Isto é uma fé que se traduz não em fanfarronice de autossuficiência ou de suficiência de Deus, mas de uma forma que a Bíblia não contempla. Não é uma fé que se baseia na submissão à vontade de Deus e na forma como Deus quer, na sua soberania, deixar-nos experimentar algumas experiências, algumas delas desagradáveis, mas é um tipo de fé fanfarrona que muitas vezes é invocada para nós afirmarmos a nossa independência e a nossa exclusividade como crentes, como filhos de Deus, em relação ao resto do mundo. A nossa exclusividade de segurança, a nossa exclusividade portanto, de protegidos especiais nas mãos de Deus. Isto não deixa de ser verdade, logicamente nós somos um povo que Deus chamou para o adorar, que somos cristãos, somos o seu povo, mas nós não podemos ter uma fé fanfarrona, uma fé que se vangloria de ser fé. Nós não podemos ter fé na fé, nós precisamos ter a fé correta, a fé bíblica, e essa fé bíblica é essencialmente a submissão à vontade de Deus e a busca pela vontade de Deus naquilo em que Ele nos quer usar, como nos quer usar e da forma como nós devemos submeter-nos à sua orientação, à sua liderança. E, acima de tudo, fé é uma confiança absoluta na liderança de Deus sobre nós, sobre a nossa vida. Mas eu gostava de deixar um pensamento ainda convosco. Esse pensamento tem a ver com o conceito de liberdade religiosa. Nós temos, como crentes, que pensar se nós temos sido fiéis vamos dizer, na administração da liberdade religiosa que Deus nos tem dado e nos tem concedido neste país. Agora nós estamos
fechados em casa, estamos em quarentena, estamos impedidos de realizarmos reuniões públicas, cultos públicos, nos templos, nas instalações das igrejas. A grande ironia disto é que não é a falta de liberdade religiosa política, não é um ato político de falta de liberdade religiosa que nos obriga a isto, mas é um vírus, é uma coisa extremamente pequenina, que provavelmente nós teremos que aceitar que está a existir, porque se Deus quisesse impedir que ela não existisse, Deus teria impedido. Mas na realidade está a permitir e faz parte dos sinais dos tempos. Nós estamos a viver os últimos tempos, estamos a viver os sinais dos tempos, todos estes acontecimentos políticos, portanto, ecológicos, também acontecimentos, portanto, como este, são sinais dos tempos. Tudo isso está escrito na Bíblia, para nós não será uma novidade, não deve apanhar-nos desprevenidos ou surpreendidos sequer. Portanto, a pergunta que fazemos é: será que nós temos sido bons administradores da liberdade religiosa que temos tido? Ou será que este é o momento preciso e importante para nós refletirmos se temos perdido as oportunidades que o Senhor nos tem dado em testemunhar, em partilhar com os outros acerca do amor de Deus? Nós queremos refletir muito bem sobre isto e é só com este pensamento também que eu hoje quero deixar os irmãos com um texto também, mas antes com uma reflexão sobre a nossa missão, o nosso papel no meio desta situação. Nós muitas vezes poderemos ser eventualmente acusados por movimentos, por igrejas de tendência mais carismática, dizendo que, bem, nós estamos a fechar os nossos salões, portanto, estamos a encerrar, estamos a cancelar as nossas reuniões públicas. Isto é um ato de falta de fé. Será? Eu penso que isto é um ato de responsabilidade, é uma atitude de responsabilidade para com a nossa sociedade, para com o povo português e não só, e todos os outros povos que vivem aqui em Portugal, e um respeito pela sua saúde pública, pela sua saúde pessoal. É uma prova de amor, do amor de Deus, que também nos mostra e nos pede, o Senhor nos pede, para nós chorarmos com os que choram e alegrarmos com os que se alegram, portanto estarmos ao lado também das necessidades e defendermos a saúde e a vida daqueles que vivem ao nosso redor, do nosso próximo. Lembro-me e queria citar uma frase de Martinho Lutero, que teve no seu tempo também que enfrentar uma crise de uma grande epidemia. Portanto, ele teve que enfrentar a peste negra no seu tempo, e a sociedade em que ele viveu teve que enfrentar a peste negra, que foi realmente algo que matou milhões de pessoas. E ele dizia assim: pedirei a Deus para misericordiosamente nos proteger. Então farei vapores, ajudarei a purificar o ar, a administrar remédios e a tomá-los. Evitarei lugares e pessoas onde a minha presença não é necessária, para não ficar contaminado e assim porventura infligir e poluir outros, e portanto causar a morte como resultado da minha negligência. Se Deus me quiser levar, Ele certamente me levará, e eu terei feito o que Ele esperava de mim, e portanto não sou responsável pela minha própria morte ou pela morte de outros. Se o meu próximo precisar de mim, não evitarei o lugar e a pessoa, mas irei livremente conforme já declarei.
Esta é uma fé que teme a Deus, porque não é ousada nem insensata e não tenta a Deus. Então, esta afirmação de Martinho Lutero fica connosco hoje nesta meditação e principalmente a parte final da sua afirmação. Esta é uma fé que teme a Deus, porque não é ousada, isto é, não é orgulhosa, nem insensata e não tenta a Deus. Esta ideia de não tentar a Deus, apesar de nós termos toda a segurança da parte dele, todo o seu amor, a garantia da sua segurança, como nos diz Filipenses, que nos diz assim: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma. As vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e pelas súplicas com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. E também o salmista, no Salmo 91, mostra a sua total confiança, e também nós mostramos hoje, e temos que mostrar a nossa total confiança no Senhor e afirmar isto que ele afirma aqui no Salmo 91, quando diz nestes primeiros 10 versículos do Salmo, ele diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Então, que o Senhor fique connosco, com os nossos corações e com as nossas mentes, e como diz o texto, que Ele realmente, a sua paz, que excede todo o entendimento e vai muito para além daquilo que nós conseguimos entender, guardará os nossos corações e os nossos sentimentos em Cristo Jesus. Que o Senhor nos abençoe, os irmãos fiquem na paz do Senhor e também confiem nele de todo o vosso coração. E uma boa semana para todos portanto, que tudo aquilo que o Senhor vos der para fazer, fazei-o conforme as vossas forças e confiando sempre de que Ele estará ao vosso redor e na vossa presença Ele irá fazer grandes coisas, tanto no vosso coração como na vossa obra ao longo da semana, no vosso trabalho, também em casa e protegendo também as nossas crianças, os nossos filhos, os nossos netos. Vamos confiar no Senhor e que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, possa estar connosco, com os nossos corações e com o nosso entendimento em Cristo Jesus. Amém.